A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que nesse dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? Está acontecendo um jogo de futebol aqui perto de casa, então provavelmente vai ter um barulho de fundo, e eu estou tentando contornar isso com 2 microfones, mas espero que isso não seja um empecilho para nós proclamarmos, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa palavra que eu quero estar deixando para a minha e a sua vida se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, que nos diz o seguinte: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos, nós vemos nessa ocasião uma mulher cananeia, que tentou ali usar uma estratégia para com o Senhor Jesus Cristo, Ela era cananeia e chamou o Senhor Jesus Cristo de Senhor e de filho de Davi. Nós sabemos que somente os judeus chamavam o Senhor Jesus Cristo assim, porque ele foi, como o próprio disse, enviado para os judeus, e Deus havia avisado seu povo, através do profeta Isaías, no capítulo 11, que enviaria um remanescente da tribo de Davi, para salvar e remir o seu povo, que seria o Senhor Jesus Cristo, o Messias, Mas nós vemos que essa mulher tentou chamar o Senhor Jesus Cristo, mesmo não sendo uma judia, sendo uma gentia na fé, tentou chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo, se passando ali por alguém próximo, conhecedor da palavra de Deus, Mas o Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele não respondeu palavra alguma ao clamor dessa mulher primeiramente, Deve parecer um pouco cruel para uma mulher que estava enferma, aliás, estava com a sua filha miseravelmente endemoniada, ou seja, possessa de demônios, O Senhor Jesus Cristo, que é o amor em pessoa, não respondeu palavra alguma. É intrigante, meus irmãos? Mas eu vou fazer a aplicabilidade desse texto logo em seguida. Então, ele responde logo em seguida aos seus discípulos dizerem a ele, despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Então, o Senhor Jesus Cristo disse, que apesar dela querer se passar por uma judia, ela não era, O Senhor Jesus Cristo disse: olha, essa mulher está clamando, está gritando, está me chamando de Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas ela não é judia, Eu vim para salvar e remir os remanescentes da casa de Israel, E então ela chega e adora o Senhor, Diz: socorre-me, Senhor. Em uma outra tradução, diz que ela se humilhou perante o Senhor Jesus Cristo pedindo socorro a ele, pedindo que ele o ajudasse. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, obviamente, é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. É o que nos diz as Sagradas Escrituras. E ele está dizendo a ela: olha, minha filha, eu não vim senão para os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E ele está dizendo a ela, que ela é uma gentia na fé, que ela não é uma judia, e que ele não veio para salvar os gentios, mas sim os remanescentes da casa de Israel. Então ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua fé ficou sã. Meus irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo primeiramente ignora essa mulher, Na primeira vez ele ignora, ele não responde absolutamente nada, só se manifesta quando os seus discípulos pedem a ele que despeça a mulher. Logo em seguida, ela insiste,
ao Senhor para que atenda a sua filha que está miseravelmente endemoniada, mas o Senhor diz a ela, né, que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mais uma vez ela insiste, né, e aí o Senhor Jesus Cristo diz que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então ela demonstra a sua fé, ela insiste mais uma vez, né? Ela diz que sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, né? Nós não vemos nenhuma vez essa mulher dizer ao Senhor Jesus Cristo que ele não era o Cristo, né? Mesmo o Senhor Jesus Cristo não respondendo ela, né? Mesmo o Senhor Jesus Cristo dizendo que não foi enviado senão para os filhos de Israel, né? Essa mulher creu que um pouquinho da graça, da misericórdia, do poder do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para curar a sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Você tem noção do poder, da fé que essa mulher manifestou? É extraordinário, né? Não por pouco que o Senhor Jesus Cristo disse: ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas, né? E a filha daquela mulher ficou sã. Ou seja, mesmo o Senhor Jesus Cristo não respondendo ela, mesmo o Senhor Jesus Cristo dizendo a ela que não iria curar a sua filha, né, que não foi enviado para os gentios na fé, ou seja, para os não-judeus, a mulher perseverou, ela creu. Ela poderia pensar: poxa, esse homem aí não é profeta, esse homem não é o Filho de Deus, né? Mas em nenhum momento ela duvidou do poder, né, que muitas vezes eu falo aqui nesse canal. Essa palavra eu trouxe recentemente aqui nesse canal, mas o Espírito Santo pediu que hoje eu pregasse essa palavra, né? Ou seja, essa mulher, apesar de todos os não que ela ouviu, né, de Jesus inclusive ignorar ela persistiu, ela creu que apenas um pouquinho, né, do poder do Senhor Jesus Cristo, de Kanchovas Naine Kassurimi Kantarai, era o suficiente para curar a filha dela que estava enferma. Meus irmãos, né, é um grande exemplo de fé, que muitas vezes nós não vamos ter as nossas orações respondidas, né? Nós vamos orar, vamos clamar, Deus vai estar ouvindo, né? Não é que Deus não esteja ouvindo, não é que Deus não possa responder, né? Talvez outra pessoa pensaria: poxa, esse cara, né, não pode resolver o problema da minha filha, esse homem não pode, ele não é o Filho de Deus, né? Mas em nenhum momento ela duvidou, ela creu que o Senhor estava, né, querendo extrair a fé dela. E quando ela demonstra uma grande fé, o Senhor Jesus Cristo não resiste. Ó, mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas, né? Nós vemos que a fé dessa mulher foi provada pelo Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo não estava ignorando ela porque ela era uma gentia na fé. Não, o Senhor estava provando, né? Estava criando dificuldades para ver a fé dela. Muitas vezes Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, vai se manter em silêncio, né? Nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos para o monte, nós vamos fazer de tudo para chamar a atenção de Deus para o nosso problema, a nossa dificuldade, né? A nossa enfermidade. Deus simplesmente vai ficar calado, Deus não vai falar nada, porque Ele quer ver fé, né? A nossa fé não é provada quando está tudo bem, quando o dinheiro está na conta, quando nós estamos com saúde, quando o relacionamento está bem. Não. A nossa fé é quando está tudo acabado, quando tudo diz que não, né? Como tudo dizia para essa mulher, né? Imagina, Jesus se calou. É uma das poucas ocasiões que Jesus não responde, que Jesus ignora, né? É uma das poucas vezes que Jesus diz: olha, eu não vou curar. De Kanchovas Naine Kassurimi Kantarai. De Kanchovas Naine. Meus irmãos, então, a nossa fé ela é provada na fornalha das aflições, como a própria Bíblia fala, né? Que Deus nos leva muitas vezes a situações difíceis, aonde nós não vemos saída, aonde tudo diz que não vai acontecer, aonde muitas vezes o próprio Deus se cala e a gente pensa assim: poxa, cadê Deus? Deus me trouxe cenário de destruição, de dor, de sofrimento, né? E sumiu, me deixou aqui, eu oro, eu jejuo, Deus, eu não sinto a presença de Deus, Deus não fala comigo através da palavra, Deus não fala comigo através de profetas, né? O céu está cerrado, cadê Deus, né? E Deus está vendo se a gente vai permanecer na obediência, na santidade, na fidelidade, honrando o nome dele, né? Mas, meus irmãos, que nós possamos permanecer fiéis, né? Crendo que se Deus não fez é porque ainda não é o tempo, que Ele está provando a nossa fé, né? Ele quer ver a gente perseverar mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando o próprio Deus se afasta, né? Para nos provar, para nos conhecer, para saber se nós vamos obedecer
se nós vamos ter mudança de comportamento, né? Se a nossa fé vai produzir frutos dignos de santificação. Porque muitas vezes a gente chega a Deus, Deus me dá, Deus faz. Tudo bem, para Deus é a coisa mais fácil Deus fazer. Para Deus é a coisa mais fácil Deus curar. Para Deus é a coisa mais fácil Deus operar. Mas Deus também quer ver da gente um posicionamento, né? A Bíblia nos diz inúmeras vezes que nós temos que ter um posicionamento. A santificação, a renúncia, né? A obediência. É impossível a gente se relacionar com Deus sem obedecer, né? Deus tem falado diretamente aqui, através da minha boca, né, para a honra e glória dele, que a obediência é algo indispensável no relacionamento com Deus, né? Você pode ser usado, você pode ser profeta, você pode ser o que você for, né? Mas se não obedece, para Deus não adianta, né? Então, meus irmãos, que nós possamos permanecer obedientes, permanecer dando frutos, né, da nossa fé, dando obras, né? Como nos diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras ela é morta, né? E essa fé tem que manifestar obras de santificação, de arrependimento, de amor e de misericórdia. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja comigo e com você nesse dia de hoje. Amém?